Existem fazendas que guardam apenas memórias. Outras guardam segredos e, como muitos dizem por aí, também guardam maldições. É um lugar que existe até hoje. Um eco do passado que se recusa a silenciar. Perto de Volta Redonda e Barra Mansa, no Rio de Janeiro, fica a Fazenda Cachoeira, uma propriedade histórica que remonta ao ciclo do café. Mas não é por esse nome que todos a conhecem. O morro vizinho, por exemplo, ganhou um apelido sombrio do povo da região, Monteirinho do Inferno. E é ali, entre as árvores e o som constante da água, que corre uma história de herança negada, de sangue derramado e de uma presença que, até hoje, não encontrou descanso. A lenda que atravessa gerações não está nos livros de história, mas na voz dos mais antigos, passada de pai para filho como um aviso. Vamos voltar no tempo, para séculos atrás. Imagine terras vastas, senhores poderosos e vidas que eram contadas como posse, como parte da propriedade. A Fazenda Cachoeira era um reflexo dessa era, com sua Cosa Grande imponente, suas senzalas e o suor de incontáveis escravizados que construíram aquela riqueza. Quando o dono original da fazenda morreu, a história oficial diz que seus bens foram divididos. Mas testemunhas da época e seus descendentes contam uma versão bem diferente. Dizem que parte da fortuna, incluindo terras e promissórias que garantiriam um futuro para as famílias dos que ali trabalharam, simplesmente nunca chegou às mãos de quem tinha direito. Documentos foram escondidos, promessas foram esquecidas no fundo de um cofre. Os filhos e netos daqueles que labutaram por gerações naquela terra nunca viram o que lhes era devido. E como a sabedoria popular nos ensina, quando a injustiça não é reconhecida pelos homens, o mundo encontra outras formas de cobrar. A fazenda então começou a dar sinais de que algo estava errado. Sinais que não podiam ser explicados pela lógica. Primeiro, foram os animais. O gado, de repente, se recusava a entrar em certos pastos, agitado, como se sentisse uma presença invisível. Depois, vieram sons. Pessoas que moravam perto começaram a ouvir vozes estranhas junto à queda d'água da cachoeira, principalmente à noite. Não eram vozes de gente conversando, mas lamentos, sussurros que pareciam se misturar ao barulho da água. Vultos eram vistos perto da cerca, sombras que se moviam rápido demais para serem humanas. Os mais velhos diziam com certeza, eram lamentos que não vinham de gente viva. A inquietação cresceu e o medo começou a se instalar. A fazenda não era mais apenas um lugar de trabalho, estava se tornando um lugar de assombro. Foi então que a aparição se tornou mais clara. Não era mais apenas um vulto ou um som distante. No alto do Monteirinho do Inferno, várias pessoas relataram ter visto uma figura espectral, vestida com roupas do século XIX, com olhos vazios e uma tristeza profunda. Dizem que ela não aparece para assustar, mas para lembrar. É um pedido de justiça que se transformou em assombração. Acredita-se que seja o espírito de um dos que foram enganados, um dos descendentes, a quem a herança foi negada em vida. Ele permanece ali, no ponto mais alto, como um guardião silencioso da injustiça, esperando que a dívida seja finalmente paga. Sua presença é um lembrete constante de que algumas feridas não cicatrizam com o tempo, especialmente quando são ignoradas. E a maldição, como era de se esperar, não se limitou ao monte. Ela se espalhou pela propriedade. Aqueles que ao longo dos anos herdaram ou compraram a fazenda e tentaram acessar os bens antigos, encontraram apenas desgraça. Contam que, ao tentar abrir a velha caixa, onde os documentos estariam guardados, encontraram portas que emperravam sem motivo, carteiras que pegavam fogo misteriosamente e promissórias que apareciam em branco, como se a tinta tivesse sido apagada por uma força sobrenatural. A própria terra parecia cobrar a dívida. As colheitas começaram a arruinar sem explicação. Acidentes estranhos aconteciam nas margens da cachoeira e noites de choro ecoavam pela Casa Grande. Mesmo quando ela estava completamente vazia, a fazenda se tornou um lugar onde o azar era a única certeza. A prosperidade parecia ter sido amaldiçoada, trocada por um ciclo de perdas e lamentos. Hoje, a Fazenda Cachoeira ainda está lá, com seus muros,
tomados pelo verde. Um monumento silencioso ao seu passado conturbado. As histórias se misturam com os fatos, os boatos com os documentos. E as mães da região ainda contam aos filhos para não irem ao monte à noite. É um lugar onde a justiça não dada deixou marcas profundas. Marcas que talvez nunca desapareçam. E às vezes, quando você ouve um lamento vindo da mata, não se encontra nenhuma razão viva para explicar de onde ele vem. É o eco de uma dívida que o tempo não conseguiu pagar. Então, se um dia você vier a Barra Mansa e passar por essas terras, lembre-se de respeitar as memórias que elas guardam e se ouvir choros perto da cachoeira durante a noite. Talvez não seja apenas o som do vento. Se você gostou desse conto sombrio do nosso Brasil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E conte aqui nos comentários se você já ouviu outra versão dessa história ou conhece alguma lenda parecida na sua região. Obrigado por assistir e até a próxima.